A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 2, que tem como título Somos Cristãos. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2025 e agora nós vamos continuar o nosso estudo sobre seitas e heresias, que é o objetivo dessa revista. O título da revista é Em Defesa da Fé Cristã. Então, se você já assistiu a primeira aula aí, já está por dentro do assunto, do que nós vamos tratar neste trimestre. E agora, nesta lição, a gente vai começar a falar aqui das heresias. E nessa lição número 2, o escritor da revista resolveu fazer aqui um contraste entre o cristianismo e o judaísmo. Na verdade, aqui ele vai apresentar o que de fato significa ser um cristão. Sabemos que o cristianismo veio do judaísmo. Jesus era judeu. Então, assim, é meio que uma continuação. A gente tem o Antigo Testamento, que ali está presente somente a religião judaica, e o Messias no Antigo Testamento aparece nas profecias. Então a gente vai observar várias profecias apontando ali para um Messias futuro. E quando esse Messias se manifesta, inaugura-se uma nova aliança. É um novo tempo, é um novo período que estava previsto no Antigo Testamento. Esse novo período é totalmente novo, é diferente. Então não tem mais necessidade da pessoa viver como um judeu, seguindo os mesmos rituais judaicos. Agora, com Cristo, a mensagem é muito mais ampla, ela é universal, não está vinculado somente a um povo, a uma cultura específica. Jesus Cristo trouxe uma mensagem de salvação para todo o mundo. Então, o cristianismo é inaugurado ali, em Cristo, são seguidores de Cristo. No entanto, naquela época, ali no período da igreja primitiva, surgiu uma tensão muito grande entre os crentes, porque muitos crentes acreditavam que era necessário se tornar um judeu para depois ser um cristão. Então, imagina aí uma pessoa que viveu a vida inteira uma religião qualquer, um povo qualquer. Aí, de repente, essa pessoa se converte ao cristianismo. Ouve a mensagem de Jesus, acha interessante e quer se converter. O que muitos pensavam na época? Primeiro, você se torna um judeu, passa por todo o ritual para se tornar um judeu, circuncisão e tudo mais. Depois você vai aceitar Jesus como Salvador. Depois você vai seguir a Cristo. Esse grupo que estava presente na igreja primitiva, estava dentro da igreja, eram chamados de judaizantes. No entanto, eles estavam errados. Não tem necessidade nenhuma de primeiro ser um judeu para depois ser um cristão. E aí entra o apóstolo Paulo combatendo os judaizantes. Então, assim, houve essa tensão na igreja primitiva. Essa tensão foi resolvida ali em Atos capítulo 15, que é o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. No entanto, eles estavam presentes e Paulo escreve nas suas cartas o tempo todo combatendo os judaizantes. E nesta lição especificamente, nós vamos estudar aqui uma passagem bíblica que se encontra em Gálatas, em que Paulo vai detalhar sobre isso, Gálatas capítulo 2. Então, assim, eu convido você a fazer essa leitura, é a nossa leitura bíblica em classe. E também, além de Gálatas capítulo 2, é importante ler passagens paralelas, como Atos capítulo 15, Atos capítulo 11. Vou citar tudo aqui durante a aula, não se preocupe, vai estar tudo detalhado aqui, mas eu já estou deixando aí alerta para você pegar a sua Bíblia e ir acompanhando a aula, aí, porque tem muitos versículos aqui no slide, mas você também pode querer pausar o vídeo para dar uma consultada em outras passagens. É importante nós entendermos de fato o que significa ser um cristão. Eu confesso que quando li o título dessa lição, assim, veio na minha mente a ideia de expor as doutrinas cristãs. Então, expor as principais doutrinas. Mas o escritor da revista não seguiu esse caminho. Então, a ideia aqui não é fazer uma exposição das principais doutrinas, mas é mostrar que o cristianismo ele é independente do judaísmo. Então, não tem necessidade de você se tornar um judeu para depois se converter ao cristianismo, seguir a Cristo como Salvador. Não tem essa necessidade. E o escritor da revista vai deixar isso bem claro aqui, a gente vai ver isso dentro das Escrituras, e também nós vamos mostrar aqui o que acontece com um judeu nos dias de hoje que se converte ao cristianismo. Será que ele pode manter a sua cultura? Ele tem que mudar a sua cultura? A gente vai falar sobre isso e a gente pode expandir isso aqui para outras culturas também. Então, assim, uma aula muito boa, muito completa, uma aula muito interessante para nós entendermos passagens bíblicas fundamentais aí. Quem prega e ensina na igreja precisa saber desse tema e nós temos que ensinar sobre isso, principalmente numa época em que tem muito sincretismo religioso. Muitas igrejas evangélicas começaram a adotar aí rituais judaicos dentro das igrejas. Então,
usa o quipá, toca chofar, faz réplicas da Arca da Aliança, e a gente tem que entender que isso não faz o menor sentido, mas para entender isso, precisamos ver dentro das Escrituras. Então, convido você a assistir essa aula até o final. Vou usar aqui o slide em PowerPoint, nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, vem pronto para ser usado, você pode baixar e usar na sua aula. Então, quem é assinante do EBD em Foco tem acesso aos slides de adultos, de jovens e vários bônus, como slide de escatologia, discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos de vários temas. Então, nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD, desde 2016 a gente produz esse conteúdo e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles. Então, basta você acessar o nosso site ebdenfoco.com ou enviar uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem o link para todo o conteúdo que eu citar aqui, o link para o site, link para entrar no grupo do WhatsApp. Então, dê uma lida na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, envie uma mensagem para nós. Só lembrando aqui que nós estamos reformulando as páginas do EBD em Foco, então quando você entrar pode ser que esteja um pouco diferente, a ideia é que fique mais fácil o acesso, depois eu posso fazer um vídeo somente sobre isso, e também o nosso aplicativo que estava sem funcionar, se Deus quiser, nessa semana ele volta a funcionar. Eu estou gravando este vídeo na terça-feira e hoje mesmo eu já mandei mensagem para o pessoal que está fazendo o aplicativo, né, e eles falaram que vão agilizar lá, então é bem provável que essa semana o aplicativo já fique disponível. Quem tem o aplicativo instalado, está usando, está tranquilo. O problema é que quem não tem, não consegue instalar. Quando pede para atualizar, ele não aparece mais na loja. Então, é isso que a gente vai resolver, vai aparecer para todos baixarem aí. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Vamos para o textuário da lição que diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Aqui a gente tem uma passagem de Atos capítulo 15, que é o concílio de Jerusalém, né, que deixa bem claro que não é necessário o gentio, né, o gentio é aquele que não é judeu, né, se converter primeiro ao judaísmo para depois se converter ao cristianismo. Né? Então não precisa desse passo a mais, não precisa desse adicional, Cristo é suficiente. Mas eu recomendo você ler todo o capítulo 15 de Atos. Verdade prática, o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. Então era isso que estava acontecendo na igreja primitiva e que acontece também muitas vezes nos dias de hoje. Muitos acham que seguir a Cristo é seguir um conjunto de regras. Isso não é verdade, é seguir a Cristo, é um relacionamento pessoal com Cristo. Os objetivos da lição já falei um pouco no começo da aula. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Gálatas 2, de 1 a 9, depois versículo 14. Eu não vou fazer essa leitura porque durante a aula a gente volta nela, mas como eu falei, é a leitura principal. Recomendo você ler, né, esse capítulo 2 de Gálatas. Se for possível, leia toda a carta de Paulo aos Gálatas, que é uma carta bem interessante, que Paulo detalha muito sobre isso. Assim, essa questão do relacionamento do cristão com a lei, como que funciona isso, eu tenho um vídeo sobre isso. É um vídeo que eu já pensei em regravar ele, mas eu acho que não é necessário, porque ele é muito bom. Eu particularmente gosto muito. De vez em quando eu volto nesse vídeo, assisto para aprender mais um pouco, porque quando eu fiz esse vídeo, eu estudei um material muito profundo, muito bom, inclusive um material que está em inglês, nem tem tradução para português, e um material que assim, me ajudou bastante a entender isso. Então, eu vou deixar esse vídeo na descrição desse vídeo aqui, né? No caso, o link do outro vídeo na descrição deste vídeo. E também, se eu achar o material lá, eu vou deixar o material, quem lê inglês pode dar uma lida, e vou enviar nos grupos também. Se você estiver nos nossos grupos, você vai receber esse conteúdo. Então, vale muito a pena você entender como que funciona, né, o relacionamento do cristão hoje com a lei do Antigo Testamento. Vamos para a introdução. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. Então, assim, o cristianismo iniciou-se dentro do judaísmo. E a gente herda muita coisa, o Deus é o mesmo. Então, o Deus dos judeus é o mesmo Deus dos cristãos, tá? Não é um Deus diferente. Mais na frente, a gente vai falar sobre uma heresia que surgiu na igreja primitiva, que foi a heresia de Marcião. Então, Marcião, ele dizia que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento e que nós não tínhamos nenhum vínculo com o Antigo Testamento, nenhum vínculo com o judaísmo, que o cristianismo é algo totalmente novo.
Assim, Marcião, ele estava errado, totalmente errado, porque é uma continuação. A gente não está quebrando o vínculo por completo com o Antigo Testamento. Não, é uma continuação, é o mesmo Deus. Só que o Deus do Antigo Testamento, ele se relacionava com um povo específico, ele deu uma lei específica dentro de um contexto específico, para que dali viesse o Messias. O Messias veio e nós temos aí, né, como diz aqui o escritor da revista, nós herdamos muitas ideias e práticas no campo teológico e ético. Ou seja, muito da nossa ética cristã, muito da nossa teologia veio do judaísmo. Tanto que a gente prega o Antigo Testamento nas igrejas hoje em dia. Não tem nenhum problema nisso. Só que a gente precisa compreender, né, que é uma nova aliança, é uma nova maneira de Deus se relacionar com o ser humano. A lei de Deus agora é a lei do Evangelho, que foi entregue por Cristo Jesus, diferente da lei de Moisés. Então, a lei de Moisés tinha um propósito, cumpriu o seu propósito, como Paulo fala na carta aos Gálatas. É como se fosse um tutor que ensina a criança até um certo ponto. Quando a criança adquire ali uma certa independência, não tem mais necessidade do tutor. Então, a lei no Antigo Testamento ela foi um tutor que guiou até Cristo. Cristo se revelou, não tem mais necessidade dessa lei do Antigo Testamento. E esses pontos de interseção levam alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Então, como tem alguns pontos de interseção, como tem alguma continuidade ali, muitos vão fazer essa confusão, né? E vão querer implementar os rudimentos da lei dentro do período da graça. A gente observa hoje assim, os adventistas que fazem isso de forma muito explícita, no entanto, de forma implícita, tem muita coisa acontecendo na igreja evangélica que a gente precisa combater. Como é uma lição que fala sobre uma heresia específica, a gente vai combater essas heresias, a gente tem que estar atento, né, para não implementar coisas da lei na graça. E a gente vai entender melhor isso durante a aula. E também eu pretendo publicar vídeos extras aí sobre esse tema, vídeos que eu já tenho gravado, e se der tempo eu gravo novos vídeos explicando isso em detalhes. Nesta lição, veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre o judaísmo e o cristianismo, e os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Aqui, a questão toda não é que Paulo teve dificuldade, tá? Não, Paulo tinha uma certa facilidade, porque ele entendia o evangelho de forma muito clara e muito simples, tá? Assim, Paulo tinha um entendimento profundo do evangelho, e ele passava esse entendimento para que todos compreendessem. O problema não estava em Paulo, o problema estava nos judaizantes, o problema estava nesse grupo que queria impor no meio dos cristãos, né, a lei do Antigo Testamento. Então aqui a gente vai ver qual é o limite, a gente vai entender como foi essa ruptura com o judaísmo e como que nós nos relacionamos, né, com a Antiga Aliança. Então essa aula aqui é uma aula que vai ajudar muito a nós entendermos esse tema. Tópico 1, prevenindo-se contra a tendência judaizante. 1.1, subindo outra vez a Jerusalém. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Então, 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Bem, aqui nesse tópico a gente vai entrar em alguns detalhes técnicos da visita de Paulo a Jerusalém. Pode parecer um pouco chato, mas eu aconselho você a não ficar preso nesses detalhes, porque tem uma certa polêmica aqui sobre quantas visitas Paulo fez a Jerusalém. Atos registra 5 visitas, né? E então, em Gálatas, a gente vê Paulo citando 2 visitas. E aqui o escritor da revista vai tentar mostrar, né, qual a relação dessas visitas aí, né, que está registrado em Atos e também em Gálatas. Então, não há consenso entre os teólogos, né, mas eu vou explicar em detalhes aqui para você entender melhor. Essa segunda visita foi por revelação, não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de contas. Então, observe que no versículo 2 de Gálatas, ele fala assim, capítulo 2, versículo 2, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então, Paulo subiu por meio de uma revelação, no caso ele foi a Jerusalém, fala subiu porque ficava no local alto, e lá ele expôs o evangelho, ele pregou o evangelho para os judeus, o mesmo evangelho que ele pregava entre os gentios. Então Paulo não tinha 2 evangelhos, um para os judeus e outro para os gentios. Paulo tinha um único evangelho, ele pregava o único evangelho. Muitas vezes a abordagem que ele fazia
era diferente. Quando ele ia pregar para um grupo de judeus, ele fazia uma abordagem em que ele mostrava ali, né, todo o contexto do Antigo Testamento até chegar a Cristo, mostrando que a lei apontava para Cristo. Quando ele ia pregar para um grego, para um grupo de gregos ali em Atenas, Paulo já usava uma abordagem diferente, porque não fazia sentido ele ficar falando da lei do Antigo Testamento, porque os gregos não entendiam isso. Então ele fazia uma outra abordagem. Então não eram dois evangelhos, era um único evangelho que Paulo pregava com abordagens diferentes para que as pessoas compreendessem a mensagem. Não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15. Então observe que aqui entra a polêmica. Alguns teólogos dizem que essa visita de Paulo em Gálatas capítulo 2 é a mesma visita de Paulo em Atos capítulo 15. Alguns teólogos vão dizer que é a mesma. Aqui o escritor da revista vai para uma interpretação diferente, que são outros teólogos que também defendem o contrário, que na verdade a visita de Paulo em capítulo 2 de Gálatas não é a mesma de Atos 15. Não é uma visita diferente. O que aconteceu em Atos capítulo 15? Atos capítulo 15 foi quando os discípulos reuniram os apóstolos ali, para debater essa polêmica entre judaísmo e cristianismo. Basicamente isso. O que de fato deveria acontecer? Será que a pessoa primeiro tinha que se converter ao judaísmo para depois ser um cristão? Então, lá no concílio, em Atos capítulo 15, foi definido que não, que o cristianismo é independente. Então, qualquer pessoa que quer seguir a Cristo, basta ela crer em Jesus como Salvador. É pela fé em Cristo. Ponto. Não tem lei, não tem que se tornar um judeu, não tem que se circuncidar, não tem nada disso. Então, foi definido isso aqui em Atos capítulo 15. Aqui em Gálatas capítulo 2, Paulo está contando ali como que foi uma visita que ele fez lá em Jerusalém. Então aqui é o ponto de vista de Paulo, que segundo o escritor da revista é uma outra visita, não é a mesma de Atos 15, é diferente. Então observe que quem escreveu Atos foi Lucas, quem escreveu a carta aos Gálatas foi Paulo. São escritos em momentos diferentes e com visões diferentes. Eu vou seguir aqui a visão do escritor da revista. Não vou entrar em debate, mostrar o ponto forte e ponto fraco de cada um, até mesmo porque isso não acrescenta em nada aqui o entendimento da aula, tá bom? Então a gente vai seguir aqui que são visitas diferentes. Infere-se que a epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Então observe que se Paulo tivesse escrito essa carta depois do concílio, muito provavelmente Paulo colocaria lá explicando em detalhes. Olha, lá em Jerusalém nós nos reunimos e tal, e foi decidido e tudo mais. Paulo usaria o concílio como argumento, ele não usou. Então a gente conclui que Paulo escreveu a carta antes do concílio, foi antes dele participar do concílio em Atos capítulo 15. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária, mas um detalhe técnico que você não precisa se preocupar. Tá? Então, só uma conclusão, né, que Paulo visitou Jerusalém antes de fazer a primeira viagem missionária. 1.2, objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio, nem um sínodo, não foi algo oficial, mas foi algo informal. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, como está lá no versículo 2, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Então, aqui foi a visita que Paulo fez diante da profecia de Ágabo que teria uma fome naquela região. Vamos ler Atos 11, 27 a 30. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então observe aqui que essa visita que Paulo fez lá em Gálatas capítulo 2, muito provavelmente é a mesma visita de Atos capítulo 11, em que Paulo foi lá levar donativos para os crentes de Jerusalém. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Então, quando Paulo chega lá em Jerusalém, Paulo vai expor esse evangelho, e é o evangelho que ele pregava há 14 anos
aos gentios, o mesmo evangelho. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Então Paulo estava assim consciente de que ele foi lá mediante a profecia de Ágabo, tinha uma ordem divina, a revelação, ele foi levado a nativos e ali ele pregou esse evangelho que ele recebeu de forma sobrenatural. Então Paulo sempre está falando isso, o evangelho que ele prega, ele recebeu diretamente de Cristo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. É isso que ele fala em Coríntios, que a gente sempre lê ali no culto de ceia, né? Então Paulo recebeu o evangelho que ele prega diretamente do Senhor. Isso faz de Paulo superior? Isso faz de Paulo melhor do que os outros? Não. Paulo só está dizendo que o evangelho dele é autêntico, porque Pedro também recebeu diretamente do Senhor, porque ele conviveu com Jesus, Pedro andou com Jesus, então Pedro recebeu do Senhor, todos os discípulos que andaram com Jesus receberam diretamente do Senhor, e Paulo também recebeu diretamente do Senhor. Então quando Paulo vai fazer essa defesa de que o evangelho que ele prega, ele recebeu diretamente de Jesus, ele só está dizendo que ele não é menor do que os outros, e nem maior, simplesmente ele também é um pregador do evangelho, ele é um apóstolo de Jesus, ele foi chamado para pregar o evangelho e ele vai fazer isso com a autoridade de Cristo. 1.3, Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu, tá? Está registrado lá em Atos capítulo 4, versículo 36. E seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Então assim, Barnabé, ele não teria nenhum problema na presença dele lá, porque ele já era judeu, era circuncidado e tudo mais, né? Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Então os judeus muitas vezes não se sentiam confortáveis quando chegava um gentio no meio deles. O gentio muitas vezes era excluído. Só que isso aqui era algo fora parte do evangelho. Dentro do evangelho, essa exclusão não deveria acontecer. Dentro do evangelho, se chega alguém que é grego, ele deveria ser recebido normal, natural, como qualquer pessoa. Porque Paulo vai argumentar ali em Efésios que a barreira foi derrubada. Aquela parede que separava judeus e gentios, ela foi derrubada por Cristo. Então não tem mais essa separação. Então é assim, chegou um grego no meio dos judeus, se todos são crentes, está tudo ok, está tudo normal. Então, lembrando aqui que eu estou usando a palavra judeu não para se referir à pessoa que segue a religião judaica, mas alguém que nasceu naquela região e vive naquela cultura. A gente vai falar sobre essa questão de cultura lá no tópico 3. Mas já adiantando aqui, a gente trata os judeus como um grupo cultural. Hoje em dia, muitos judeus nem sequer acreditam em Deus. Tá? Muitos judeus são ateus. Isso aí é conhecido, tá? Muitos judeus são ateus. Mas ele é chamado de judeu por uma questão étnica, por pertencer àquele povo, não necessariamente por seguir a religião. Mas, enfim, voltando para o contexto aqui da lição, estavam ali pessoas religiosas, mas que tinham se convertido ao cristianismo. Quando Tito chega, muitos se sentem assim desconfortáveis com ele, porque está aqui alguém que é incircunciso. A circuncisão era algo que marcava o judeu. A criança, no caso o homem, o 8º dia de vida, era cortado o prepúcio ali dele, então isso era uma marca de que ele era um judeu. Se você ainda não estudou sobre circuncisão, eu acho que eu tenho um vídeo sobre isso, eu vou publicar aqui e você pode pesquisar aí também. Mas aí no caso Tito, ele era um incircunciso. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Então os judaizantes queriam forçar a circuncisão para que Tito fosse aceito ali na igreja. Isso está totalmente errado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo. Mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. Atos 16, verso 3. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então aqui a gente observa que Timóteo, ele era judeu porque a mãe dele era judia, o pai dele era grego. Então, assim, quando Paulo andava com Timóteo, as pessoas queriam saber se ele era circuncidado. Eu acredito que ninguém ia conferir isso, mas iam perguntar. E aí eles não iam mentir. Então, assim,
para Paulo não ter que ficar explicando, quebrando cabeça com isso toda vez, chegou no lugar, Timóteo é circuncidado? Ah, não é, por tal. Então, assim, para evitar problema, Paulo falou, olha, Timóteo, vamos circuncidar, você é judeu mesmo, então você faz parte dessa linhagem judaica e tudo mais, então vamos circuncidar para não dar problema e evitar, né, ter que ficar explicando isso toda vez. Então, acho que Paulo fez isso mais nesse sentido, de facilitar a pregação do evangelho. Então, aqui a ideia era essa. Porém, né, no entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Então, Paulo, ele não deixou circuncidar Tito. Ele falou, não faz sentido. Tito é grego, ele não precisa de circuncisão. Na verdade, ninguém precisa. Então, Paulo vai deixar bem claro na carta dele aos Gálatas que a circuncisão não tem valor nenhum. Acabou, entende? Quem é circuncidado, tudo bem, deixa quieto. Quem não é circuncidado, tá tudo bem também, deixa para lá. Entende? Você não precisa circuncidar para se tornar um cristão. E se você é judeu e se converteu, né, você não precisa reverter a circuncisão, porque naquela época tinha até cirurgias que revertiam a circuncisão. Como era feito, não sei, mas acho que era algo doloroso, né? Então, assim, não faz sentido vocês querem mexer com isso. Já acabou. Se já fez, já fez. Se não fez, então deixa sem fazer. Ponto final. Isso por duas razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Então, assim, está em jogo o futuro do cristianismo. Se eu ficar circuncidando todo mundo que vocês ficam dando pressão, porque tem que circuncidar Tito, tem que circuncidar fulano, tal, é grego, tem que circuncidar. Então, o cristianismo vai se tornar um braço do judaísmo, é simplesmente uma seita judaica e, enfim, não vai ter valor nenhum, né? Então, assim, Paulo, ele foi relutante, né? Ele não deixou circuncidar Tito e ele defendeu a ideia de que a circuncisão não tem valor nenhum, né? Porque nós estamos defendendo o verdadeiro evangelho. Vamos agora para o tópico 2, a tendência judaizante no início da igreja. 2.1, o espanto do apóstolo. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho, e isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. Vamos ler aqui Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Então, depois que Paulo volta da viagem de Jerusalém, ele fica sabendo que os irmãos lá da Galácia estavam vivendo um evangelho diferente daquele que ele tinha pregado. E Paulo, ele escreve a carta em um tom que, assim, eu fico tentando imaginar, né, a expressão que Paulo fazia, de tão revoltado que ele estava. E ele fala assim, eu fico maravilhado, olha só, que irônico, né, que vocês tão depressa, tão rapidamente esqueceram o evangelho que eu preguei para vocês. Vocês saíram da graça, vocês caíram da graça, vocês foram para um outro evangelho totalmente diferente. O verbo grego metatiteste, né, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, que o apóstolo emprega nessa passagem, era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Então, quando a pessoa saía do exército, abandonava, desertava, significa o quê? Que ele abandonou, ele desertou, né? Ele virou a casaca, né? É nesse sentido. Então, foi isso que aconteceu com os crentes ali daquela igreja, né? Isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Abandonar a fé porque deixaram de crer no Cristo crucificado para seguir preceitos da lei. Então, Paulo ficou revoltado com isso e Paulo vai expor naquela carta o que significa de fato ser um cristão, que não é seguir a lei, não é fazer a circuncisão. Paulo vai mostrar que o evangelho apresenta aí uma mudança radical com relação à lei do Antigo Testamento. Então, assim, é algo extraordinário essa carta, eu gosto muito dela, porque realmente mostra o que significa ser um cristão, é viver pela fé. Paulo vai argumentar isso, né? Vai mostrar o exemplo de Abraão, que Abraão foi salvo pela fé. Todos os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela fé e hoje não é diferente, a salvação é somente pela fé. 2.2, quem eram os judaizantes? Versículo 4. O termo judaizante vem do verbo grego iodaizo, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. E aparece uma única vez no Novo Testamento, que é Gálatas 2,14. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Então, Paulo aqui usa essa palavra, né, no caso, falando, né, de um judeu no sentido daquele que segue os ritos judaicos, né, um judeu no formato de religião mesmo. Aqui nessa passagem, a gente observa que
Paulo chama a atenção de Pedro. Ele repreende Pedro na presença de todos, justamente porque a mensagem de Pedro estava dando a entender que era necessário viver como um judeu para ser um cristão. Então ele estava meio que falando para os gentios viverem como judeus. Nós não temos detalhes de como que isso aqui estava acontecendo, como que se deu isso aqui, qual era o conteúdo da mensagem de Pedro e tudo mais. A gente sabe assim que Pedro foi um pouco relutante no início, né, porque ele era judeu e ele foi chamado, por exemplo, para pregar em Cornélio, na casa de Cornélio. Ele foi relutante nesse sentido, porque Cornélio era um gentio. Deus revelou para ele em sonhos, né, que na verdade deu uma visão para ele, né, que não tinha isso, que ele poderia pregar, enfim. Pedro, no caso, teve essa visão e ele foi, pregou lá em Cornélio, o povo se converteu, o Espírito Santo foi derramado. Atos capítulo 10, dá uma lida lá em Atos capítulo 10 que você vai entender isso melhor. Ali Deus está trabalhando em Pedro, né, essa mudança, né, porque assim, Pedro precisava compreender que não é necessário ser um judeu para depois ser um cristão. Não tem essa necessidade. Os gentios já tinham acesso, poderiam ouvir o evangelho e ter acesso a Deus através de Cristo, ponto. Não tem necessidade de ter, né, mais um mediador, que seria o judaísmo, né? Não existe isso. E Paulo vai deixar isso bem claro, né? Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. Então, assim, dentro da igreja primitiva, tinha muitos que seguiam esse pensamento. Muitos estavam ali, né, dentro da igreja, pregando aí que deveria se tornar primeiro um judeu para depois ser um cristão. São reconhecidos no capítulo anterior como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém à igreja-mãe. Então eles chegavam nas igrejas, no caso nas cidades longe de Jerusalém, dizendo que vinham de Jerusalém. Não, nós somos lá de Jerusalém, né? Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta, eles não foram enviados pela igreja. Então eles saíam de Jerusalém e iam até as igrejas nas outras cidades, incentivar as pessoas a seguir o judaísmo para depois se converter. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Atos capítulo 15, versículo 24, diz assim, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Então aqui, lá na frente, já em Atos capítulo 15, né, quando tem o concílio, Tiago explica que não foi enviado ninguém da igreja de Jerusalém. Então eles saíram de lá, né, foram incentivar as pessoas a praticar a circuncisão nas outras igrejas, nas outras cidades, e Tiago deixa bem claro que isso não aconteceu, não foram enviados, eles foram por conta própria. Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Então, dentro do próprio grupo judaico, ali dentro do mesmo grupo da religião judaica, eles já eram legalistas. Eles já tinham ali leis que iam além da lei de Moisés. O que Jesus criticou muitas vezes, né? Então, Jesus criticou muitas vezes os fariseus porque eles queriam seguir, né, várias leis que não estavam escritas, no caso, na lei de Moisés. Coisas que eles inventavam. E esse grupo, depois que eles se converteram ao cristianismo, né, eles continuaram seguindo não somente a lei de Moisés, mas também muitos outros rituais. Significa que a conversão deles não foi verdadeira. Tá? Eles estavam vivendo nos antigos rudimentos. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Atos capítulo 15, versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então, esse era o ensino deles. Vocês estão condenados enquanto vocês não praticarem a circuncisão. E praticar a circuncisão aqui é simplesmente o ato inicial para se tornar um judeu. Então, segundo eles, primeiro você se torna um judeu para depois você crer em Jesus. Então, a salvação só acontece se você ser um judeu primeiro. Então, esse era o ensino deles, um ensino totalmente errado. 2.3, o clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. Então, ao chegar em Jerusalém, eles sim foram pressionados de certa forma. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Não eram todos os apóstolos, né? Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões, como eles viajavam bastante, pregavam o evangelho em outras cidades. Então, muito provavelmente eles estavam em essas atividades missionárias.
Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Então aqui estamos falando do contexto de Gálatas capítulo 2. Então Gálatas capítulo 2, versículo 4 diz assim, ó, e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. É claro que aqui o escritor da revista meio que está falando de algo literal, né? Parece que eles furaram o bloqueio e entraram na reunião, mas eu particularmente vejo isso aqui de um ponto de vista mais figurado. Paulo está falando assim que eles entraram secretamente na igreja de Cristo para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e nos porem em servidão, no sentido de que no meio da igreja tem essas pessoas que estão impondo, né, essas leis do Antigo Testamento para os crentes viverem. Isso aí é voltar para a servidão. E em Cristo nós somos livres em Cristo Jesus. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. Então, assim, a liberdade cristã, né, é algo fundamental, porque em Cristo nós somos livres do poder do evangelho, livres da lei. Em Cristo, ao seguir ele, não tem necessidade de nós termos ali uma lista de leis para nós seguirmos e dar um tique, né? Seguir essa, seguir essa, seguir essa. Não, nós seguimos agora o evangelho que Cristo pregou, a nova lei. A lei de Deus agora é a lei do evangelho. Somos livres em Cristo Jesus. Então, os rudimentos da lei de Moisés já passaram. Já foi ultrapassado no sentido de que agora nós temos uma revelação muito mais plena e completa da lei de Deus. Então não é questão de negação da lei, é viver sem lei, não é isso que nós estamos falando, né? O cristianismo não prega uma vida sem lei. Na verdade, o cristianismo prega uma vida que a lei é a lei do evangelho, é a lei de Cristo, é o que Jesus Cristo nos ensinou. Então, seguindo aquilo que Jesus nos ensinou, não tem mais necessidade de nós vivermos na antiga lei. A antiga lei, a antiga aliança, ela teve um propósito, foi para o povo judeu, foi para preservar aquele povo, porque dali sairia o Messias. O Messias já veio, aquela antiga aliança, aquela antiga lei, ela não tem mais validade e nós vamos seguir a nova aliança. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas, no sentido de que eles estavam dentro da igreja mesmo e ali disseminando essas heresias. Observe que eles não tinham uma igreja própria, separado, não, eles estavam no meio dos crentes. Tópico 3.3, a tendência judaizante hoje. Então, antes de entrar aqui no tópico 3.3, eu quero só deixar bem claro que esse tema, ele é um tema muito mais profundo, dessa questão da relação da lei, da antiga aliança com a nova aliança, e eu recomendo você assistir o vídeo que eu vou deixar na descrição do vídeo. Se você não encontrar o link desse outro vídeo, entre em contato conosco no nosso WhatsApp, que lá a gente pode te enviar. E assim, entenda uma coisa, a lei de Deus, ela se manifesta de várias formas diferentes. Então, para Adão e Eva foi de uma forma, para Noé foi de outra forma, para Abraão foi de outra forma, na época de Moisés ali foi de outra forma e no Evangelho é de uma outra forma. Isso é chamado de dispensacionalismo. Não é que Deus mudou a sua lei. Na verdade, a lei universal de Deus ela é infinita, ela é imutável. Só que ela se revela para nós de uma forma diferente. Então, se a gente observar, mentir é pecado. Sempre foi pecado, porque essa é a lei universal de Deus. A mentira é pecado. Ponto final. Apesar de Deus não ter entregue para Abraão uma lei escrita, falou, olha, Abraão, mentir é pecado, quando Abraão mentiu, ele pecou, ele errou. Entende? Então, assim, a lei de Deus, ela funcionava para Abraão, funcionava para Adão e Eva. Quando chegou na época de Moisés, ela foi escrita de uma forma específica para que aquele povo entendesse, naquele contexto deles. E agora, na nova aliança, a lei ela é revelada em Cristo, de um formato diferente, no formato do Evangelho. Mas é a mesma lei de Deus. Então podemos dizer que a lei do Evangelho é a mesma lei do Antigo Testamento, só que no nosso formato, no formato diferente, formato universal, no contexto diferente. A lei universal de Deus revelada de uma forma diferente, uma forma muito mais plena, muito mais completa, muito mais, enfim, tudo mais, né? Comparado com a lei de Moisés. Então, acho que esse aqui é um ponto que a gente tem que entender, né, que realmente nós seguimos a lei de Deus, a lei universal de Deus, que é revelada no Evangelho. Então, não tem necessidade de ficarmos voltando a olhar para os rituais do Antigo Testamento. E também, né, os adventistas costumam dizer que a lei, são três leis, né? É a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral.
Mas, segundo eles, a lei civil e a lei cerimonial foram abolidas em Cristo e a lei moral ela não foi, são os 10 mandamentos. Primeira coisa, isso não tem na Bíblia. Não tem essa divisão de 3 leis na Bíblia. Não tem. Pode vasculhar a Bíblia, pode ler de Gênesis a Apocalipse que não tem essa divisão. Essa divisão foi feita pelos adventistas e muitas vezes é feita também pelos assembleianos e outros evangélicos como uma forma didática de nós entendermos a lei. Mas chamar a lei de Deus, né, de 3 leis distintas, isso aí é errado. Não são 3 leis, é uma lei só. Então, quando a Bíblia fala da lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, ela fala de um conjunto completo, de uma coisa só. Então, os 10 mandamentos é só um resumo da lei como um todo. Então, dizer que a lei moral e a lei civil foi abolida e só sobrou os 10 mandamentos é um erro teológico, um erro de interpretação, é totalmente errado, tá? Então, coloque isso na sua cabeça. Quando algum adventista chegar para você, porque foi abolido só a cerimonial, a civil e a moral continua. Isso aí é errado, é mentira. Você pode falar para ele, não, tudo está dentro de uma lei só. Até mesmo a guarda do sábado aparece fora do contexto dos 10 mandamentos. Tem várias leis lá que Deus está falando, que não pode jogar duas sementes diferentes no campo, que não pode costurar panos diferentes na mesma roupa. Por que tinha essas leis assim, meio esquisitas, né? Porque essas leis, elas tinham a ver com simpatias e rituais, né, dos povos lá da região. Então Deus estava falando para o povo, ele não seguia aquelas simpatias, muitas vezes relacionada à questão da fertilidade e tudo mais, fertilidade do campo, fertilidade das mulheres. Então, assim, muitas leis eram nesse sentido. E quando você lê essas leis, que era para aquele contexto, tá lá a guarda do sábado no meio. Entende? Então isso mostra que guardar o sábado e seguir tudo aquilo que estava na Antiga Aliança é um pacote só, é a lei só, tá? Então não existe essa distinção e toda a lei foi abolida. Todo o Antigo Testamento foi ultrapassado, abolido no sentido de ser ultrapassado, que nós temos hoje uma nova aliança. Então se o sábado era o dia sagrado na Antiga Aliança, hoje todos os dias são sagrados. Fecha parênteses, vamos entrar aqui no tópico 3, porque é um tema que eu gosto muito, mas não dá para a gente explorar tanto aqui. Só queria deixar isso aqui para que você tenha essa compreensão mais profunda. Tópico 3, a tendência judaizante hoje, né? Vamos entrar aqui. 3.1, o mesmo evangelho. O evangelho é um só, não há 2. O evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamados respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Então, assim, quando fala que Paulo pregava o evangelho da incircuncisão para os gentios e Pedro pregava o evangelho da circuncisão para os judeus, é só questão de abordagem. Pedro tinha uma facilidade maior de fazer uma abordagem para quem era circunciso, para quem pertencia à religião judaica. E Paulo, apesar de ser judeu, de ser fariseu e tudo mais, ele foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. Então, Paulo, ele era um intelectual, falava hebraico, aramaico, latim, grego. Ele tinha um conhecimento profundo, não somente das línguas, mas das culturas da época. Então, Paulo ele tinha, né, esse chamado para pregar o evangelho para os gentios. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios, para pregar aos não-judeus. Então, Romanos capítulo 11, versículo 13. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então, Paulo, ele mesmo se intitulava como apóstolo dos gentios. Ele era chamado de apóstolo dos gentios, porque a maior parte do tempo Paulo passava pregando para os gentios. Não que ele não pregava para os judeus, pregava também. Ele tinha maneiras diferentes de abordar gentios, judeus e tudo mais. Mas o foco dele era os gentios. O de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. Então não tem 2 mensagens diferentes, não tem dois evangelhos, não. É o mesmo evangelho para ambos os povos. 3.2, o perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso 2 problemas sérios. Primeiro, ameaça à liberdade cristã, algo que eu já comentei anteriormente. Em Cristo somos livres, livres da lei, livres do pecado. A liberdade cristã é algo fundamental. Estou em Cristo, então eu sou livre. Ponto. Entende? Eu não sou escravo de nada. Tem uma história que eu sempre conto quando falo sobre isso, que foi uma história, essa aqui no caso é um testemunho, tá? Eu acho que foi o Paulo Vieira, né, que contou esse testemunho. Eu achei bem interessante que ele disse o seguinte, que ele estava em uma roda no grupo de conversa e chegou uma pessoa com um cigarro e um uísque. E aí falou,
Ah, vocês crentes não são livres, vocês não têm liberdade para nada, vocês, né, não podem beber, não podem fumar, não podem olhar para as meninas e tal, aquela coisa toda. Aí o Paulo virou, olhou para ele e falou assim, me dá aqui o teu uísque. Aí pegou, bebeu o uísque, me dá aqui teu cigarro. Ele foi, fumou o cigarro, ele olhou pro cara e falou assim, ó, eu posso beber esse uísque, para mim não tem influência nenhuma, mas eu não bebo porque isso faz mal para mim, isso prejudica a minha família, prejudica a minha saúde e não faz sentido eu beber esse uísque. Esse cigarro, para mim, não faz sentido, só mata a gente, traz doença, então não quero saber de cigarro. E eu tenho a minha esposa na minha casa, com minha família, eu não preciso sair na rua olhando para as meninas. Agora, você não consegue largar o uísque, você não consegue largar o cigarro e você não consegue deixar de ficar olhando as mulheres na rua. Isso significa que você é escravo e eu sou livre. Eu tenho a escolha de não fazer, eu sou livre. Agora você é escravo do cigarro, escravo da bebida, escravo do sexo. Nós somos livres, agora o mundo vive na escravidão. Quem está no mundo está na escravidão, porque não consegue abandonar o pecado. Então essa é a liberdade cristã. E a mesma coisa estava acontecendo na igreja primitiva, em que havia lá a imposição de seguir a lei mosaica. Então seguir a lei mosaica implicava em viver na escravidão, viver no pecado. E quando a gente vai ler lá em Gálatas sobre fruto do Espírito e obras da carne, tem uma ligação íntima ali com o fato de você viver pela graça e viver pela lei. Porque quem vive pela graça vai produzir o fruto do Espírito. Mas quem quer viver pela lei, não se converteu, está vivendo na escravidão do pecado e vai praticar as obras da carne. Então, assim, é intimamente ligado. Então, todos aqueles que estavam querendo viver nos rudimentos da lei não tinham se convertido e viviam nas obras da carne, fazendo as obras da carne. Mas todos aqueles que se libertaram da lei e seguiram o evangelho de Cristo, esses viviam pelo Espírito. Mais um problema, né? Citando aqui, o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Então, assim, se por acaso fosse necessário se tornar um judeu para depois ser um cristão, o cristianismo seria uma seita judaica, simplesmente uma ramificação ali do judaísmo e, né, teria se acabado naquela época mesmo. Então, os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Então, a lei entrava como um complemento, né? Então, assim, a obra de Cristo no Calvário não foi suficiente, você tem que guardar a lei para ser salvo. Então, não faz o menor sentido, a obra de Cristo foi plena, completa, não tem necessidade de nenhum complemento. Era, de fato, outro evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então, assim, Paulo deixa bem claro que o evangelho pregado é aquele evangelho, e não tem um novo evangelho. Ele fala assim, se eu mesmo chegar aqui pregando um evangelho diferente, vocês, né, vão me considerar uma maldição. Se um anjo descer do céu falar um evangelho diferente, seja uma maldição. Não tem essa, né? Não tem um evangelho diferente. É esse evangelho, vocês vão seguir esse evangelho que vocês já receberam, e não tem outro. Tem uma seita nos dias de hoje, que é o mormonismo, né, que, segundo eles, né, no caso o fundador, acho que é Joseph Smith, ele recebeu esse evangelho de um anjo do céu. Né? O fundador lá disse que o anjo desceu, falou que está tudo errado e que tem agora um novo evangelho. Então, assim, mesmo Paulo dando essa instrução, as pessoas continuam seguindo isso, né? Então, com essa ideia de que tem um anjo aqui, uma revelação diferente. E na igreja evangélica, muitas vezes acontece isso, né? A pessoa recebe uma revelação lá, não, porque Deus me revelou aqui, tal, algo que não está na Bíblia. Tá errado, é maldição, é maldição. Tá fora. Se está fora da Bíblia, está fora que nós recebemos, é maldição. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. Então, se você for viver pela lei, você vai cair na escravidão do pecado, viver nos vícios da carne. Mas se você for viver pela graça, é o Espírito Santo que vai te conduzir. Tópico 3.3, as práticas judaizantes atuais. Elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo, né, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, trompa, geralmente feito de chifre de carneiro,
o uso de talit, o manto ou chale usado para a oração e o uso do kippá, o solidel que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. Enfim, isso aqui são práticas que os judeus atualmente fazem, né? Então eles guardam o sábado, tem toda uma questão de uma dieta ali, de que pode e que não pode comer, vão à sinagoga, toca, né, o shofar, enfim, né, tem todo um ritual. Essa aula aqui não tem como objetivo falar de todas as vertentes do judaísmo nos dias de hoje. Quem sabe eu faço um vídeo extra aí, enfim, sobre isso, mas eu vou postar um material, tá? Eu vou deixar um PDF, né, que você vai estudar sobre o judaísmo nos dias de hoje. Vou deixar esse PDF aí, você vai dar uma estudada, ver que tem várias vertentes ali, né? Então, tem muitos judeus hoje que seguem a lei, querem seguir à risca a lei, né? Só não fazem sacrifício porque não tem templo, mas tem outros judeus que não levam tão a sério assim tudo isso, só é judeu de nome, né? Então, assim, tem várias vertentes, né? Mas, enfim, a gente vê, infelizmente, muitos crentes querendo seguir isso aqui nos dias de hoje, ó. Então, assim, nós temos hoje também os judeus messiânicos, principalmente em Israel, que seguem a tradição judaica. Nesse sentido aqui, o judeu messiânico é aquele judeu que se converteu ao cristianismo, que é crente, tá? Esse é crente, é salvo. Então, assim, apesar dessa palavra judeu messiânico ser um pouco confusa, porque todo judeu espera o Messias vir, mas aqui ela é usada nesse contexto, do judeu que crê que Jesus é o Messias. Então tem muitos judeus que falam assim, não, Jesus é o Messias, eu creio nele, só que eles permanecem com a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário, né? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18, parte A. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. Então, né, Paulo está falando assim, olha, se você é um judeu circuncidado, você foi chamado para o evangelho, você crê no evangelho, continue circuncidado, continue vivendo a sua vida na sua cultura. Mas aqui, entenda que você agora é um crente em Cristo Jesus. Então, assim, muitos judeus hoje se convertem e permanecem na cultura deles. E não está errado, está certo. Tá? Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. Então não tem necessidade dele mudar a sua cultura. E não somente do judeu, mas qualquer pessoa que se converte a Cristo Jesus, ela não precisa mudar a cultura dela, a não ser que tenha ali algo pecaminoso naquela cultura. Se tiver algo pecaminoso, aí sim, né, ela tem que abandonar. Mas, de certa forma, a cultura deve permanecer. É bom que permaneça, porque o evangelho ele é acultural, ele é para todos os povos, é para todas as pessoas. Não tem necessidade de ficar impondo uma cultura diferente no evangelho. Isso já aconteceu muito no passado e, infelizmente, hoje ainda acontece, mas a gente precisa ensinar o correto. O correto é que não tem necessidade de mudar a cultura da pessoa. E assim, muitos judeus que se convertem, continuam guardando o sábado, continuam nas leis dietéticas deles, eles têm que ter uma compreensão que eles fazem isso de forma cultural e não para garantir a salvação. Tá? Porque a salvação é em Cristo Jesus, não tem necessidade de seguir tudo isso. Tá? Os não-judeus, da mesma forma, né, é alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. Então, né, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18, parte B. Então, se você é um gentio, você não é judeu, se converteu, continue vivendo a sua vida. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui, cada um fique na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios 7, 20. Então, o que a gente observa hoje, né, como eu coloquei aqui na imagem, se você estiver assistindo pelo vídeo, né, pessoas, né, se ajoelhando diante da Arca da Aliança, colocando ali réplicas da Arca da Aliança na igreja e carregando a Arca da Aliança, vestindo roupa judaica, dizendo que isso aí, né, faz parte do cristianismo, está totalmente errado. E isso aqui, irmãos, acontece dentro de Igreja Assembleia de Deus. Quando a gente fala sobre isso, a gente vem muito na mente a Igreja Universal. Se você pesquisar judaizante no Google, vai aparecer várias fotos da Igreja Universal e de Macedo, vestido roupa de judeus e tal. Para mim, a Igreja Universal já é uma seita. Tá? Isso aí já é uma seita, já é uma mistura de candomblé com cristianismo, catolicismo, com judaísmo. Aquilo lá é um sincretismo religioso maluco. Me desculpa se tem alguém aí que é da Igreja Universal, mas acho que precisa compreender melhor essa verdade. Assim, olhando para as igrejas evangélicas sérias, muitas vezes isso acontece. Eu já vi dentro de Assembleia de Deus. Uma vez eu estava dando uma aula sobre Gálatas, num curso básico de teologia, e aí um irmão perguntou para mim, meu irmão, porque meu filho tocou na Arca da Aliança, e o pessoal repreendeu ele, falou que ia ser amaldiçoado. Eu falei, mas como assim? Me explica melhor essa história, que eu não estou entendendo. Ele falou, não, é porque fizeram uma Arca da Aliança lá na igreja, colocaram em cima do púlpito. Isso é uma Assembleia de Deus, tá? E o irmão estava num curso de teologia.
Aí colocaram a Arca da Aliança no púlpito da igreja, e o meu filho foi lá e tocou na arca. Eles falaram que ele seria amaldiçoado. Eu falei, meu irmão, isso aí está errado. Nós estamos estudando justamente sobre isso. Né? Mostra Gálatas para o pastor da sua igreja. Tá? Não tem necessidade de construir a Arca da Aliança. Assim, irmão, fez lá, é pecado. Tá, tudo bem, fez como uma forma didática de explicar sobre a arca, o significado da arca, para ter um visual da arca, beleza, tudo bem. Mas se você quiser construir na sua igreja algumas réplicas de coisas do Antigo Testamento para servir como uma forma didática de compreender aquilo ali, o significado e tudo mais, beleza, não tem problema. O problema é você começar a dar um valor espiritual para aquilo. Ah, não, porque a arca aqui é sagrada e tal, e se tocar nela vai ser amaldiçoado. Tá errado isso aí. Tá? Rituais judaicos e tudo mais, está errado. Não tem necessidade, nós não precisamos voltar para, né, os rudimentos da lei. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo, já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Então aqui nós temos uma conclusão que resume bem a nossa lição, né? E a gente observa que lá na igreja primitiva, quando tiveram aqueles problemas lá com os judaizantes, eles perderam, a igreja venceu, né? O evangelho venceu, tá? Ali realmente, né, o que foi preservado e o que foi divulgado e que foi pregado é o Evangelho de Jesus Cristo, né, sem as amarras da lei, né, sem seguir aqueles grupos judaizantes. Então foi o verdadeiro Evangelho que cresceu. E hoje em dia, tá, infelizmente muitos estão querendo retornar essas práticas, mas está errado. Né, e os judeus hoje que se convertem e permanecem na sua cultura, está tudo bem, está tranquilo, né, mas não tem necessidade nenhuma, né, de nós ficarmos aí, né, voltando para os rudimentos da lei, da antiga aliança, do Antigo Testamento. Tá? Em Cristo já temos tudo o que precisamos. Somos salvos em Cristo Jesus, né, mediante a fé. Então é isso, que nós possamos permanecer nessa fé. Amém? Então chegamos aqui no final da aula, temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez, reforçando aqui o nosso site, ebedenfoco.com, o nosso WhatsApp, né, o nosso conteúdo. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.